Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Gente, hoje nós vamos falar sobre orientação ortográfica. Nossa aula é de ortografia, é a aula número 6. Então, gente, com o objetivo especificamente didáticos, situamos as dificuldades do nosso sistema ortográfico nos seguintes pontos, que são as regras do uso do S e do Z. O emprego das letras S e Z gera várias dúvidas para quem escreve. Isso acontece porque, em algumas palavras, o S tem som de Z. As regras do uso do Z são: primeiro, a ortografia indica que se usa S nos sufixos oso, enzo, osa, que formam adjetivos. Vamos lembrar, então, que os afixos são as palavras que vêm antes ou depois do radical. Por exemplo, deslealdade, por exemplo, des é prefixo, dade é sufixo. Né? Então, ao prefixo e sufixo denominamos como os afixos. Exemplo: guloso, com S, né? Bondosa, catarinense. Então, segundo, vamos lá. Usa-se S nos sufixos es, esa, isa, quando indicam nacionalidade, origem ou título. Exemplo: francês, japonesa, poetisa, papisa, português, princesa. Então, olha só. Usa-se o S nos sufixos es, esa, isa, quando indicam nacionalidade ou origem. Então, francês, japonesa e português indicam nacionalidade. Né? Origem ou título, né? No caso, o título seria, né, princesa, papisa e por aí vai. Terceiro caso, usa-se S após os ditongos. Estudamos em aulas anteriores, né, sobre os ditongos, que são as duas vogais na mesma sílaba. Por exemplo, coisa escreve-se com S, porque o O e o I formam ditongo. Fazão também é com S, porque o A e o I formam ditongo. Maisena também escreve-se com S, porque o A e o I formam ditongo. Paisagem também se escreve com S, porque o A e o I anterior aí forma ditongo. Quarto caso, usa-se S nas conjugações dos verbos por e, querer. No caso, alguns exemplos, por exemplo, quiseram, né? Nós vamos utilizar o S, que é do verbo querer. Pôs, vamos utilizar o S, né, que é do verbo pôr. Certo? Puseram, e por aí vai. As regras do Z são também da seguinte forma, né? Primeiro, usa-se Z nos sufixos es, esa, quando formarem substantivos derivados de adjetivos. Nós vimos também em aulas anteriores que o sufixo é a palavrinha que é acrescentada ao radical, na frente do radical. Então, quando formarem substantivos derivados de adjetivos. Por exemplo, timidez, escrevemos no final com Z, porque vem do adjetivo tímido. Tristeza, com Z, porque vem do adjetivo triste, uma pessoa que está triste. Pureza, também é com Z, porque vem do adjetivo puro. Moleza, também é com Z, porque ela vem do adjetivo mole. Segundo caso aqui, o segundo exemplo. Usa-se Z nos sufixos izar quando formarem verbo. Exemplo, o verbo alfabetizar. Você vai usar izar com Z.
Realizar, izar com Z. Visualizar, izar com Z também. Com Z, grafam-se também os verbos terminados em izar, né? Em finalizar, industrializar, né? Organizar, utilizar, arborizar, por aí. Observação. Não devemos confundir o sufixo izar com Z com outros verbos em izar com S. As letras I e S que precedem a R, o ar, não pertencem ao sufixo que nesses casos é apenas ar, mas sim ao radical. Exemplo, avisar é formado de aviso mais o sufixo ar. Temos também exemplos como pesquisar, improvisar, catalisar, analisar, que também é no mesmo caso aí. E assim por diante. Vamos para as regras do uso do G e do J. O uso do G ou J também gera muitas dúvidas nos falantes da língua inglesa, né? Então, isso também acontece devido à semelhança no som que é produzido em algumas palavras. As regras do uso do G são, primeiro, usa-se G nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, úgio. Exemplo, estágio, relógio, refúgio. Exemplos, né? Segundo caso, usa-se G em substantivos terminados em gm ou gen. Vertigem, barragem, paisagem, também você pode utilizar o G aí nesses casos. As regras do J são as seguintes. Primeiro, usa-se J em palavras de origem indígena. Por exemplo, pajé, genipapo, jequitibá, jerimum, gia, chibóia. Então, você vai utilizar sempre em palavras de origem indígena J. Usa-se também, na segunda regra aqui, usa-se também em palavras de origem africana. Temos alguns exemplos, muitas e muitas palavras existem, né? Alguns exemplos básicos aqui seriam, então, jabá, o giló, jongo, acarajé, por exemplo. Então, são palavras de origem africana. Tem muitas outras. Observação. O verbo viajar, conjugado no presente do subjuntivo, é escrito com J. Exemplo, que eles viajem logo. Veja só. A viagem, substantivo, é com G. Quando ele é o verbo, principalmente no caso do subjuntivo, né? Então, você vai utilizar o J. É preciso que vocês viajem mais cedo, com J. Vamos fazer uma boa viagem, é com G. Assim, né? Quero que vocês viajem bem, já com J. Segundo caso, os verbos no infinitivo, escrito com G, antes do E e o I, devem ser escritos com J antes do A ou do O. Por exemplo, o agir, por exemplo, o verbo agir. Quero que vocês ajam com inteligência. Aí já é com J. Eu ajo de forma diferente. É com J. Né? Você vai falar o verbo agir, você vai usar o verbo agir ou agir com G. Mas que ajam de forma diferente, por exemplo, daí já é com J. Tá? Regras do uso do X e CH. Gente, os sons do X e do CH em algumas palavras também podem ser bem parecidos. Por isso as regras de emprego são
assim, mais ou menos. Por exemplo, regras do uso do X. Primeiro, use X após o ditongo. Por exemplo, peixe. Né? Quando você... É difícil não saber que peixe é escrito com X. Né? E o I anterior é ditongo. Ameixa também se aplica assim. Caixa, deixe. Então, palavras, vejam bem que antes, né, do I, desculpa, antes do X nós temos um ditongo. Segundo, a ortografia indica também que se usa X depois da sílaba me. Exemplo, mexido. Olha o me vem antes aí, né? Mexicano. Mexerica. Vejam só, depois da sílaba me. Use X também, pessoal, depois da sílaba em. Vamos ver alguns exemplos? Enxada, enxurrada, enxame, né? São alguns dos exemplos que nós podemos mostrar aqui. Usa-se X em palavras de origem africana, indígena e outras palavras estrangeiras que foram aportuguesadas. Por exemplo, né, Xangô, shampoo, xará, passaram a pertencer à língua portuguesa. Você vai utilizar o X aí no caso. Esses são alguns dos exemplos, mas existe uma infinidade. Mas há exceção, né? Então, as exceções, por exemplo, encher e derivados, por exemplo. Isso é com CH. Recalchutar e derivados, ou seja, outras palavras que vêm do mesmo radical. Também é escrito com CH. Palavras iniciadas por CH e que recebem o prefixo em também, tá? Nesse caso aí. Agora, vamos ter mais um regra aqui do uso do CH. Primeiro, usa-se CH em palavras de origem estrangeira. Por exemplo, salsicha. Salsicha é de origem estrangeira. Sanduíche. CH, tá certo? Usa-se CH em palavras derivadas do latim também, e que são escritas com PL, CL e FL. Vamos ter alguns exemplos aqui, então. Por exemplo, chama, que vem da palavra flama. Chuva, que vem da palavra plúvia. Chave, que vem da palavra clavem ou clavem. Chumbo, que vem da palavra plúmbeo. Então, vamos ver de novo. Use CH em palavras derivadas do latim, que são escritas com PL, CL e FL. Então, chama, que vem de flama, FL. Chuva, que vem de plúvia, PL. Chave, clavem ou clavem, CL. Tá? Plúmbio, PL. Tá certo? Então tá. Vamos dar mais alguns exemplos de palavras escritas com CH aqui. Então, vamos lá. Só para nos dar uma sequenciazinha. Chacina com CH. Né? Chalé é com CH. Chamar é com CH. Chamego. Charco. Chateado. Chatear. Cheio. Por aí vai. Vamos parar por aqui no CH. Vamos falar um pouquinho das que é escrito com X, né? Que estamos acostumados, a maioria delas. É o xadrez, por exemplo, chale, shampoo, xará, xarope, o chaveco, xenofobia, checkmate. Então, pessoal, alguns exemplos aí. As regras do uso do H. Então, veja só, vamos ver como que fica, né, as regras do uso do H. A letra H, como todo mundo sabe, não tem um valor fonético, mas sua utilização ficou marcada pela força da etimologia. As regras do uso são as seguintes. Primeiro,
Usa-se H, usa-se o H, né? Em início de palavras por questões etimológicas. Só para relembrar, o que é a questão etimológica? É palavra de origem histórica, né? Do surgimento e da evolução delas, como já vimos na definição da linguística. Exemplo, hoje, homem, hábito, né? Certo? Homologar, herói, né? Então veja, todas essas palavras são escritas com H. Usa-se H também, né, nos dígrafos. O que é dígrafo? Né? Quando duas consoantes se juntam na mesma sílaba. Tá? Amanhã, NH, chave, com CH, cachaça, né? E CH também. Então, número 3, por exemplo, aqui nós vamos ver a ortografia indica que o uso do H no início ou no fim das interjeições. Gente, é claro, né? O que é interjeição? Interjeição é aquela palavra que a pessoa fala-se até fala assim, por exemplo, no momento assim de susto, por exemplo, nossa, cuidado, espere, né? Então todas as palavras, as interjeições, né, elas levam, né, o H aqui. Então, certo? Quando é o início delas, tá? No caso do A, então você vai usar o A, você vai usar o H depois. O você vai usar o H antes, né? No início, no fim das interjeições. Quarto, em palavras compostas ligadas por hífen, em que o segundo elemento começa com H. Vamos ver algum exemplo? Por exemplo, a palavra pré-histórico. 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 O segundo elemento começa com H. Tá certo? Super-homem. Super-homem. O segundo elemento aqui também é um H. Tá certo? E tem outras, né? Poderíamos até citar, mas vamos ficar nessa aqui. Creio que já deu para entender. Vamos ver uma observação importante. Por razões etimológicas, novamente, né, que é o estudo da origem e da evolução das palavras. A palavra Bahia, quando se referir ao Estado brasileiro, é escrito com a letra H. Quando se tratar de um acidente geográfico, ela não receberá a letra H. E a sua grafia será escrita assim. Simplesmente Bahia. Sem H. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre os acordos ortográficos. Mas antes, eu vou limpar o quadro aqui. Então, de acordo com os acordos ortográficos, né? Diversos acordos ortográficos já tentaram unificar a língua falada em alguns países. Em 1986, 7 nações que falam o português consolidaram as bases analíticas da ortografia simplificada da língua portuguesa. Em 1990, após o fracasso, né, da implantação do acordo, os países firmaram novamente o compromisso pela unificação da escrita. Então, vejam só,
O novo acordo ortográfico entrou em vigor no Brasil em 2009, mas somente em 2016 tornou-se obrigatório. As principais mudanças do acordo que afetaram o Brasil, né, estão, né, primeiro, no caso da acentuação gráfica. Perderam o acento as palavras terminadas em, certo? Por exemplo, né, também não se usa mais o ditongos abertos, ei, oi, das palavras paroxítonas. Então, gente, não podemos confundir. Quando é na oxítona, não perdeu acento. Se eu falar, por exemplo, corrói, não. Mas nas paroxítonas, sim. Então, para quem está mais. Se você perceber numa literatura antiga, você vai ver que a palavra ideia, por exemplo, tinha acento. Por quê? Naquele tempo, de tons abertos, o paroxítono, né? Que é formado em ditongo aberto, levava acento. Tá? Então, vejam só. É oi das palavras paroxítonas. Então, nesse caso, perderam o acento. Então, também nos casos, em palavras derivadas com prefixos dissílabos terminados em vogal, se a palavra seguinte não começar por H ou vogal igual. Então, por exemplo, para a vogal final do prefixo, por exemplo, antigamente que tinha o autoatendimento, por exemplo, né? Ó, autoatendimento, autoatendimento, né? Autoatendimento. Qual outro? Autorretrato. Autossustentável. Então, no caso ali, antivírus, antiético, antissocial, antirracista, né? Infraestrutura, contraindicação, né? Mini saia, né? Mini reforma, tantos outros que nós, né, poderíamos citar aqui, tá certo? Então, todas essas palavras, como só repetindo aqui para vocês, me perdoem, nas palavras derivadas com prefixo de sílabas terminadas em vogal, se a palavra seguinte não começar por H, tá? Então, como não tem H, daí não tem acento também, certo? Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.